Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje, mais uma vez, eu estou de volta aqui para conversar com vocês, para dar continuidade à série de vídeos sobre a segunda fase da prova da OAB aplicada pela FGV agora no mês de agosto de 2021. No vídeo passado, nós conversamos sobre a peça processual. Falamos que foi uma contestação, expliquei para vocês que geralmente os candidatos eles não erram essa peça, embora isso possa acontecer. O candidato ele sempre tem que ter atenção. Já vi casos de candidato errar a peça, mas isso é muito raro. E por essa razão, o acerto da peça, por mais que seja interessante e seja ótimo com toda certeza, ela não tem um poder de pontuação tão forte. Ela, no final das contas, além de você acertar a peça, você vai ter que fazer aquele espelhamento do gabarito, colocar aquelas questões, aqueles pontos, aqueles artigos, aquelas palavras-chave que o candidato da prova da OAB ele tem que colocar. Comentei ainda que naquela prova havia, naquela peça processual, na contestação, eu particularmente achei ali 9 pontos. Pode parecer muito pesado uma contestação com 9 pontos, mas é normal na hora de você contestar. Você tem que rebater os pontos da petição inicial do autor. E por outro lado, isso é muito importante e salutar, porque você vai ter várias oportunidades, caso você esqueça ou você não preste atenção em algum ponto, você vai ter outros pontos que você vai conseguir se salvar. A peça processual, ela é muito importante porque ela garante ali metade da prova do OAB. Mas a outra metade da prova da segunda fase do OAB, ela é composta das questões ali que o candidato ele vai ter que fazer uma boa pontuação ali. Não é comum que o candidato ele gabarite a prova. Até porque, seja na peça ou seja nas questões propriamente ditas, o examinador ele vai ser muito incisivo na avaliação das respostas. Ele não é só você ali responder que pode ou que não pode, que é cabível ou que não é cabível. Você vai ter que informar a sua tese, informar se determinado questionamento realizado pelo examinador é cabível ou não. Você vai dizer por que é cabível, só que você vai ter que fundamentar. Você vai ter que colocar ali artigo 5º da Constituição da República, inciso tal, princípio, vai passar toda a base ali e são a colocação desses artigos e às vezes até algumas nomenclaturas, como princípio, teorias ou algumas palavras-chave ali, são as palavras-chave que vão somar ali na hora que o examinador ele for avaliar e quando ele der a nota ao candidato. Então, não podemos perder pontos bobos, pontos simples que na hora do somatório 65, 60, 0,60, 0,65, um ponto aqui, imagina você perder numa prova um ponto na primeira, 0,65 na segunda, mais um ponto na terceira, praticamente você acabou com as chances de você passar. E é esse ponto que eu quero conversar com vocês nessas questões que eu vou conversar aqui com vocês. A primeira questão que eu vou abordar hoje, meus amigos, foi a primeira questão, se tratava da Jéssica. A Jéssica, ela trabalhava numa empresa, ela vendia produtos por telefone, telemarketing, vendia seguro, vendia alguns produtos ligados ao objeto empresarial dessa empresa a qual ela prestava serviço. Segundo o enunciado, no ano de 2018, a empresa entendeu ser melhor a realização deste trabalho através de teletrabalho. Pois é, meus amigos, como eu já conversei com vocês em vídeos anteriores,
essa questão do teletrabalho já foi abordada por mim e com certeza essa questão do teletrabalho ela está em voga, principalmente por força da pandemia do Covid-19. Era muito claro que provavelmente na prova da OAB ou alguma outra prova de concurso público, caso ainda haja algum outro concurso que esteja sendo realizado, pois alguns estão sendo suspensos por causa do contágio social, ali por causa do Covid-19, nessas provas, principalmente na prova do AB, essa questão do teletrabalho seria quase que certo. Era um exercício de mentalização, um exercício de adivinhação se essa questão iria cair ou não. E a maioria dos professores imaginou isso e caiu. Caiu, por isso que todo mundo debateu essa questão. E como eu disse, ele colocou um exemplo, ele não falou nada de pandemia, retroagiu um pouco, foi para o ano de 2018 e falou que nesse ano de 2018 a empresa queria colocar a Jéssica em jornada de teletrabalho. Quero informar para vocês que para que o teletrabalho seja aceito, você vai procurar o assunto teletrabalho na CLT no artigo 75A. A partir dali serão todas as informações pertinentes ao teletrabalho. Informa ali que teletrabalho é todo aquele trabalho, aquela prestação de serviço realizada através de aparelhos tecnológicos com ajuda de TI, que não seja trabalho externo. O objetivo é isso mesmo, a pessoa trabalhar no seu home office, trabalhar em casa. Não é necessariamente um trabalho externo, são duas coisas bem distintas. Que isso fique bem claro. E para que haja o teletrabalho, o funcionário, o empregado, ele tem que ter um mútuo consentimento, ele tem que consentir isso. E essa foi até uma das alternativas, uma das questões que a Jéssica quis ponderar com a empresa, como eu vou falar. Ela aceitou trabalhar em teletrabalho, em home office. A partir daí, a empresa providenciou toda a estrutura para que ela trabalhasse em regime de teletrabalho, que ela trabalhasse em regime de home office. Tudo correndo bem, por alguns meses ela trabalhou, tudo certo. Ela até preferiu isso. Em determinado momento, a empresa ela entendeu a necessidade de encerrar esse trabalho home office e que a Jéssica ela retornasse às suas atividades nas dependências físicas da empresa. A partir daí, entrou em contato com a Jéssica. A Jéssica informou que não queria trabalhar sob o regime natural, sobre o primeiro regime, o regime presencial, não queria mais voltar para o regime presencial, porque ela já tinha se adequado e ela já tinha se acostumado a esse regime de home office, até porque ela estava, além de acostumada, ela estava ela poderia amparar a sua família, poderia amparar os seus filhos menores, então ela questionou isso. O examinador, ele queria saber primeiro o seguinte, se as ponderações da Jéssica estavam corretas, ou seja, se ela não era obrigada a retornar ao regime de home office, porque esse, segundo as alegações dela, teria que ter o mútuo consentimento, ou seja, o consentimento dela. E o segundo ponto que o examinador queria saber, a pergunta número B, era a seguinte, se a Jéssica, caso ela ajuizasse uma reclamatória trabalhista, ela teria direito a horas extraordinárias. Eram esses os questionamentos do examinador. No meu entendimento, isso é muito simples, foi uma questão muito simples. Por mais que, às vezes, cause, a princípio, uma dúvida do candidato sobre trabalho externo ou home office, teletrabalho, como eu já disse, são duas questões totalmente diferentes, dois assuntos totalmente diferentes.
No caso do teletrabalho, ela questionou que não retornaria, porque além dela já estar adequada e ser mais interessante para ela, o home office teria que ter um mútuo consentimento. O artigo 75B da CLT informa, meus amigos, que há necessidade do mútuo consentimento quando ocorre a transferência do trabalhador, do empregado, do regime presencial para o regime de teletrabalho. Essa é a letra fria da lei. Já o artigo 75C da CLT, que é o gabarito da letra A, artigo 75C, parágrafo 2º, ele fala o seguinte, meus amigos. Ele fala que o empregador poderá realizar a transferência dos trabalhadores em regime de teletrabalho para o regime presencial. Já informa de cara que o empregador tem esse direito, sendo certo que essa transição do teletrabalho para o presencial tem que respeitar um prazo mínimo de 15 dias. No enunciado da questão, ele foi muito claro ao afirmar que, inclusive, a empresa deu um prazo para a Jéssica de 30 dias. Ele deu o dobro desse prazo previsto no artigo 75C, parágrafo 2º da CLT. Então, a primeira coisa que a primeira resposta do candidato era que a argumentação da Jéssica não merecia prosperar, não merecia vingar, por força do artigo 75C, parágrafo 2º da CLT, informando isso que eu mencionei para vocês. Já a pergunta B, meus amigos, referente às horas extras, no caso da jornada em teletrabalho, o candidato, caso ele fosse contratado por aquela sociedade empresária, advogado dessa empresa, o candidato também deveria mencionar que não caberia horas extraordinárias no caso do teletrabalho, pelo simples fato de se encontrar previsto no artigo 62, inciso 3 da CLT, que, segundo o artigo 62, fala o seguinte: não são abrangidos por este capítulo. Ele está falando ali do regime de horas extras, da jornada extraordinária. Não são abrangidos neste capítulo, artigo 62, inciso 3, os empregados em teletrabalho. Pois é, o segundo gabarito é esse. Então, no meu entendimento, meus amigos, era um gabarito muito simples. A pergunta é a letra de lei, artigo 75C, parágrafo 2º, e a pergunta B, artigo 62, inciso 3 da CLT. Letra de lei pura e simples, não tinha para onde correr. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dessas explicações. Caso vocês queiram tecer alguns comentários ou outras perguntas, fico à disposição de vocês. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo, dê o like. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.